Criada em 1987, a Associação dos Pacientes Portadores de Doença de Chagas, Insuficiência Cardíaca e Miocardiopatia de Pernambuco, APDIMP, também conhecida como Casa de Chagas, é a primeira no mundo dedicada aos pacientes chagásicos, incentivada pelo Ambulatório de Doenças de Chagas, que anteriormente funcionava no Hospital Universitário Oswaldo Cruz da UPE, atua como coadjuvante do ambulatório realizando ações com a participação de voluntários. A associação tem servido de estímulo à criação de outras associações análogas no Brasil, São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, e até no exterior, em mais de 14 países dos 5 continentes. Em 2009, a associação e o ambulatório, com o apoio do Procap UPE, promoveram um encontro de associações em Olinda, culminando com a criação da Federação Mundial de Pessoas Afetadas pela Enfermidade de Chagas. Pois é, conversamos agora com a doutora Alce, né, e a Joanda. Elas pertencem à Associação dos Pacientes, você é paciente, né? E faz parte da presidência da associação. Muito bem. Doutora, como é esse trabalho voltado para essa doença que é silenciosa, mas que causa problema? É bastante interessante. Bom dia a todos. Trabalhar com paciente de doença, portador de doença de Chagas, foi para mim uma inovação na saúde, né? Mas eu gostei muito do trabalho, é bastante interessante trabalhar com as pessoas. A gente recebe os pacientes em várias etapas da doença e também a parte psicossocial da doença também que a gente trabalha. Por isso que foi importantíssima a fundação da Associação dos Portadores de Doença de Chagas, onde a gente consegue dar esse apoio psicossocial ao paciente, porque uma vez ele sabendo que é acometido pela doença de Chagas, existe todo um tabu. Eu vou morrer da doença, eu não vou poder fazer mais as minhas coisas rotineiras, e a gente, junto com a associação, a gente consegue trabalhar essa parte do paciente que é o social, para ele continuar vivenciando a sua rotina de vida normal, a sua vida na comunidade, e ele entender que mesmo sendo portador da doença de Chagas, ele pode ter sua rotina de vida normal. Joanda, nossa presidente, que é portadora e paciente do nosso ambulatório, como ela vivencia, ela sabe explicar bem como é ser um portador de doença de Chagas. Olha bem, Joanda. Joanda, quando foi que você descobriu que era portadora da doença de Chagas? A minha história, que eu descobri a doença de Chagas, foi um pouco remota, que aos 12 anos eu fiz coloquei o marca-passo, e a partir daí eu fiquei com papel para ir à luta no ambulatório, onde eu morava no interior, não tinha como chegar no ambulatório. Quando eu fui para o ambulatório e descobri a doença de Chagas, já tinha feito uma base de uns 10 anos depois que eu fui ao ambulatório, onde eu fui bem acolhida, onde eu permaneci até hoje, sabendo que a doença de Chagas não ia matar, aonde ali naquele tempo tinha preconceito, aonde as pessoas não sabiam do jeito que sabe hoje da doença, e falar para os pacientes que a doença de Chagas tem o tratamento, porque sem tratamento, como qualquer outra doença, a gente não tem assistência, a gente que não procura o tratamento da doença, a gente não sabe. E lá onde eu falo que a doença de Chagas não mata, pode morrer de outra coisa, mas de doença de Chagas não, tendo tratamento e buscando tratamento. No caso, o que mudou em sua rotina antes de descobrir e após descobrir e já começar o tratamento? Mudou tudo, porque a partir do momento que você conhece, a história muda de cenário, muda de tudo. Então, eu preciso passar para as pessoas que elas, ao ouvir essa mensagem, uma ajude a outra, repasse para quem mora no sítio, repasse para aquelas comunidades menos desfavorecidas, porque é uma doença negligenciada, é uma doença que dá em casa de pobre. Então, se a gente se unir e passar a mensagem sobre a doença de Chagas, aqueles que ainda moram até hoje em casa de pau a pique ou numa alimentação mal cuidada, aí sim a gente pode vencer essa doença. Só um fato importante, só para terminar, doutora, ela falou que é de casa de pobre, mas também ressaltou a questão de alimentação, que o rico também pode pegar. É isso aí. Justamente, no caso de alimentos mal
conservado, mal lavado, mal higienizado, pode ocorrer em qualquer pessoa. Então, a facilidade da contaminação da doença de Chagas, hoje em dia, pela via oral, que é no caso dos alimentos contaminados, é menos existente, principalmente depois dessa fase de pandemia, que a gente teve uma exigência maior de higienização. Então, a gente teve um hábito maior de higienizar qualquer tipo de alimento. Mas é importante, ela é uma doença que oriundo foi de pessoas pobres, pessoas sitiantes, casas de pau a pique, pessoas de interior. Mas hoje em dia, qualquer pessoa de qualquer classe social pode se contaminar com a doença caso não tenha higienização correta dos alimentos. Até porque, desculpe interromper, nós temos relatos, por exemplo, o açaí, de já ter açaí contaminado, caldo de cana, né, quando é moído o açaí, quando é moído o caldo de cana, o besouro está lá e contaminar. Em caso desses alimentos, o tabu maior é em relação realmente ao açaí e ao caldo de cana. Só que o açaí que a gente consome, que é o pasteurizado, ele não tem um risco de contaminação, porque ele já passou por um processo de pasteurização. O que enfatiza muito a contaminação do açaí é aquelas pessoas que moram muito no Pará, pessoal da região do Pará, de regiões que tem plantios de açaí e costuma rotineiramente consumir o fruto ou fazer o suco da polpa diretamente do fruto. Então esse é o risco da contaminação pelo açaí. O caldo de cana, a gente ainda pode encontrar o risco de contaminação porque a cana, o inseto ele pode estar sendo abrigado dentro da cana e no momento que vai fracionar a cana para fazer o caldo, que ela é espremida, pode realmente espremer o inseto e como o dejeto que tem no intestino dele, que contém o trofozoíta, pode causar essa contaminação. Então o risco do caldo de cana também acontece. Mas em outros alimentos, salientando que qualquer tipo de fruta, qualquer tipo de legume, qualquer tipo de alimento que venha de uma roça, que não seja bem higienizado, uma uva, uma laranja, uma maçã, uma manga, ele pode também causar a contaminação por via oral quando ele não é bem higienizado.